meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É o que nós vamos compartilhar esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Meu Deus, Pai querido, fala conosco, Pai, de uma forma poderosa, meu Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podeis assentar, por favor? Amém? Olha, irmãos, nós estamos na corrente do sangue, aonde nós estamos determinando, em nome de Jesus, que a sua casa, que a sua família está protegida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Aquele que crê nisso, ele não tem medo. Agora é um momento que você crê ou não. Não adianta você dizer que tem que crer, mas se o coração está cheio de medo. Quem crê que a sua vida está protegida pelo sangue do Cordeiro, que a sua casa está protegida pelo sangue do Cordeiro, irmão, você não morre de medo, você confia, você acredita. Olha, a história de Naamã é um grande ensinamento para nossas vidas. Aqui o Espírito Santo, ele traz uma realidade das nossas vidas. Quando você lê a história desse soldado, Naamã era um grande comandante do exército do rei da Síria. Ele era um homem muito respeitado, um homem muito honrado, e por meio dele, a Síria ganhou várias guerras, várias batalhas, e aquele homem, quando ele saía para a batalha, ele sempre voltava com vitória. Naamã era um vencedor, Naamã era um grande herói. A nação olhava para Naamã e tinha ele como um grande herói. Todo mundo admirava e dizia: olha, este homem é um grande vencedor, esse homem é um grande conquistador, este homem, ele não perde nenhuma guerra, nenhuma batalha. E todo mundo viu Naamã vitorioso, Naamã que ele não transmitia nenhuma derrota. Mas quando Naamã, a Bíblia diz que quando Naamã chegava na sua casa, e Naamã tirava a sua armadura, aqui o texto diz que por baixo daquela farda invejável havia algo muito grave. Analisa bem, irmãos. Naamã lá fora com a sua farda, Naamã lá fora com a sua armadura, todo mundo o via como um grande vencedor. Mas quando ele ia para casa e tirava a armadura, quando ele ia para casa e tirava a sua farda, havia algo grave. Naamã era leproso. A sua lepra não parecia lá fora, ninguém via lá fora. Mas quando ele chegava no íntimo da sua casa, ele tirava a sua capa. Ali aparecia toda a sua lepra. Por baixo da sua armadura, por baixo da sua farda, a farda de um soldado vencedor, Naamã trazia feridas terríveis. E quando nós observamos essa passagem, esse tem sido o retrato de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas hoje que eu conheço, que você conhece,
que às vezes lá fora tem a sua farda, que às vezes lá fora tem a sua armadura, de ser feliz, que está tudo bem, que não tem dificuldade nenhuma. Mas ninguém sabe quando tira a farda. Ninguém sabe quando aquela pessoa chega no seu íntimo, na sua casa, e tira a sua armadura. Às vezes são pessoas vencedoras em algumas áreas, mas quando tira as suas armaduras, quando tira as suas fardas, tem uma lepra espiritual. Traz feridas dentro de si, terríveis. Às vezes com a farda é uma coisa, mas sem a farda, quando tira, aparecem feridas que ninguém sabe. Aparecem feridas que ninguém conhece. Há um vazio enorme na alma, há um vazio enorme no coração, que ninguém conhece, que ninguém sabe. Ninguém sabe o que você passa no íntimo, ninguém sabe o que você passa sozinho. Naamã para todo mundo era um vencedor, Naamã para todo mundo era um grande soldado. Lá fora ele vencia todas as guerras, batalhas, mas quando Naamã chegava na sua casa, era um homem triste, angustiado, era um homem que a sua carne estava podre, era um homem que a enfermidade, que a lepra estava destruindo. Há pessoas, irmãos, há muitas pessoas que estão assim, que sorri para as pessoas lá fora, que lá fora parece que está tudo bem, que transmite que está tudo bem, mas ninguém sabe quando você entra no seu quarto, ninguém sabe quando você está em quatro paredes, como é que está o vazio na tua alma, a tristeza, a angústia. Cada um sabe as feridas e as fraquezas que carrega consigo. Há muitas pessoas que parece que está tudo bem, ou até que você pergunta, está tudo bem, mas lá no íntimo não está, está ferido, está angustiado, está passando por um momento apertado, está passando por um momento difícil. Naamã estava assim. Isso nos faz lembrar do Salmo 134, quando o salmista diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor o livra de todas elas. Não sei aonde está a ferida, não sei aonde está a sua dificuldade, não sei aonde está a sua dor, não sei aonde está o que está apertando o teu coração, mas eu sei que existe um Deus, que Ele tem o poder de livrar, que Ele tem o poder de mudar a sua vida. Nós estamos vendo aqui, irmãos, os dois lados da vida de Naamã, princípio dos dois lados da vida de Naamã. Lá fora, vencedor, com a capa, vencedor, com a armadura, vencedor. Mas quando estava sem a sua armadura, quando estava sem a sua farda, ele se encontrava totalmente derrotado. Segundo princípio que essa passagem nos ensina: a fé, ela vem por ouvir. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela nasce dentro de nós a partir do momento que nós damos ouvido. Então a fé desperta dentro de nós, e a fé, ela pode nos levar à vitória. A fé, ela pode tirar a tristeza, ela pode tirar a angústia, ela pode tirar a dor de dentro da nossa vida e do nosso coração. A passagem mostra que havia na casa de Naamã uma menina que era da terra de Israel. E aquela menina, quando Naamã entrava dentro de casa, ela sabia, ela via lá dentro de casa como que era aquele homem dentro da sua casa, a dor daquele homem. E ela então chega perto da sua senhora e ela diz assim: quem me dera que o meu senhor estivesse lá em Israel, quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. Porque se ele estivesse lá em Israel, se ele estivesse diante do profeta, ele ia mostrar a sua dor, a sua ferida, e o profeta, ele iria orar por ele, e o Senhor, o Deus de Israel, o curaria de toda a lepra. A esposa de Naamã leva isso para Naamã, e Naamã agora, ele vai e ele ouve aquela menina, ele dá ouvido à palavra daquela menina. Ele poderia ser curado por um Deus vivo, que ele poderia ser curado por um Deus todo-poderoso.
Naamã ouviu a menina. Irmãos, nós devemos dar crédito às palavras de esperança que nós ouvimos. Nós devemos dar crédito às palavras proféticas que são dirigidas, que Deus usa alguém para trazer na nossa vida, para trazer no nosso coração. Quando você dá ouvido às palavras proféticas, quando você dá ouvido às palavras de esperança, Deus, Ele move na tua vida, Deus, Ele move no seu coração. Há pessoas precisando de um milagre. Tem muita gente precisando de milagres. Se você olhar para o Brasil nesse momento, há muita gente precisando de um milagre. Mas muitas vezes são pessoas que não acreditam, que não dão ouvido ao direcionamento de Deus. Porque aquele que dá ouvido ao direcionamento de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai curar. Deus vai curar as feridas. Deus vai curar toda a dor. Deus, Ele é Deus que tem o poder nas mãos para trazer o milagre que nós precisamos. Terceiro princípio: é preciso dar ouvido à orientação do profeta. Não adianta só você dar ouvido a uma palavra profética. Não adianta só você dar ouvido e dizer: então quer dizer que Deus pode me abençoar. Quer dizer então que Deus, Ele pode realizar na minha vida. Não adianta só você ouvir isso. Você precisa dar ouvido à orientação do profeta. Você precisa dar ouvido à orientação que Deus está usando o profeta para direcionar você, para direcionar a tua vida, para direcionar a tua casa. Se você dá ouvido o que Deus tem para você, se você dá ouvido à palavra profética, se você dá ouvido à palavra do profeta, você com certeza vai alcançar a vitória, vai alcançar a bênção. Naamã deu ouvido à menina. Agora, Naamã, a Bíblia diz que ele vai lá para a terra de Israel. Ele vai diante do rei, mas o rei não poderia fazer nada. E quando Eliseu, o profeta de Deus, ele fica sabendo, ele diz assim: olha, manda esse Naamã vir até na minha presença. Ele vai saber que existe um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que Naamã, então, ele pegou o seu exército. Naamã pegou todos os seus pertences e Naamã, ele te direcionou para a casa do profeta. Ele parou diante da casa de Eliseu. Naamã parou ali com toda a esperança. Naamã diz: olha, o profeta vai sair agora. E ele vai vir, e ele vai impor as mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus soldados. E ele vai me curar. Era o que estava no coração de Naamã. Irmãos, nós precisamos aprender, dar ouvido ao direcionamento do profeta, mas precisamos entender que Deus faz da maneira dele. Às vezes a gente dá ouvido, às vezes a gente até vai no direcionamento do profeta, mas queremos que Deus faz da nossa forma, queremos que Deus faz da nossa maneira, e às vezes não é assim que vai acontecer. Você vai diante de Deus, você vai no altar de Deus, você crê no que Deus pode fazer, mas deixa Deus fazer da maneira dele. Deixa Deus fazer da forma dele. Muitas vezes diante de Deus é preciso ser como um paciente que não tem vergonha de mostrar as suas feridas para o médico, para ser curado. O paciente, quando ele vai lá, ele não tem vergonha, ele chega e expõe a sua ferida, ele chega e expõe aonde é a dor, ele chega e expõe aonde está causando mal, para que o médico possa ver, para que o médico ele possa analisar o que ele está passando. Assim nós devemos chegar diante de Deus. Naamã, ele chegou ali, e ele chegou pronto. Eu vou mostrar para o profeta aonde está a minha dor, aonde está a ferida. Eu vou mostrar para o profeta o que está debaixo da farda que eu carrego, o que está aqui debaixo, né, no meu corpo. Mas a palavra diz que Eliseu não saiu para fora. É preciso dar ouvido à orientação do profeta de Deus. Mas é preciso entender a vontade de Deus, a maneira de Deus. Ele estava ali pronto. Mas Eliseu manda um servo e diz assim: olha,
fala com Naamã para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Se ele for lá e mergulhar na 7ª vez, ele será curado. Naamã, ele não entendeu, ele ficou indignado. Ele diz: como que esse profeta, ele não sai, ele vem, põe a mão sobre mim? Eu sou Naamã, eu sou o capitão do exército da Síria. Eu nunca perdi uma guerra, uma batalha. Como que esse profeta não vem e põe a mão sobre a minha ferida e ele vem pedir a Deus que possa me curar? Eu pensei que ele colocaria as suas mãos e me curaria. Naamã queria do jeito dele. Às vezes a gente vai até diante de Deus, a gente dá ouvido, a gente até mostra as feridas, a gente até mostra a nossa dor, mas queremos que Deus trabalhe da maneira dele, irmão. Queremos que Deus trabalhe da nossa forma, da nossa maneira. Deixa Deus trabalhar da forma dele. Se você for diante de Deus, se você crer, se você acreditar, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai trazer a cura que você precisa. Deus vai trazer o milagre que você precisa. 4º princípio: para um milagre, Deus nos convida a mergulhar no seu rio de águas vivas. Naamã diz: eu não vou lá nesse rio Jordão, não. Eu não vou mergulhar nessas águas, não. Os rios lá da Síria são melhores do que todas as águas de Israel. Os rios lá da Síria são águas muito mais limpas do que todos os rios de Israel. Os rios lá da Síria são rios maiores. Esse rio aqui, ele é pequeno. Eu não vou. Eu não poderia mergulhar neles e ficar curado. Agora, eu poderia ir lá nos rios da Síria, mergulhar lá e ficar curado. Irmão, entenda uma coisa. Você que está aqui, você que está online, entenda aqui uma coisa, irmão. Você pode ter muitos rios, você pode ter muitos mares, mas não são esses rios que vão te salvar. Não são esses rios que vão te curar. Não são esses rios que vão te limpar. O que nos salva, o que nos limpa é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Muitas vezes Deus tem a maneira de trazer a cura. Deus tem a maneira de trazer o livramento. Deus tem a maneira de nos abençoar, a forma dele. Mas eu tenho os meus rios. Eu tenho os meus mares. Às vezes a gente escolhe o rio que a gente quer mergulhar. Às vezes a gente escolhe os mares que a gente quer mergulhar. Às vezes a gente traz na nossa mente, no nosso coração, quais são os rios onde a nossa dor vai ser sarada, quais são os mares onde as nossas dores vão ser saradas. Mas eu quero dizer para você que não é o rio que você está pensando, não é os mares que você está pensando. Jesus, ó, Deus, Ele tem a cruz do Calvário para você. É através da cruz do Calvário que a cura vem. É através do sangue do Cordeiro é que vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Mesmo que quando você olha para a cruz, ela parece não atrativa, porque a cruz ela demonstra dor. Mas é através da cruz de Cristo é que nós somos sarados, que nós somos curados. Sabe por quê? Porque a cruz é o propósito de Deus para a nossa vida. Cristo é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para Naamã não era mergulhar nas águas da Síria, mas no Rio Jordão. Deus tinha um Jordão, Deus preparou o Jordão. Deus disse assim: olha, você vai mergulhar no Rio Jordão, você vai mergulhar nessas águas, é nessas águas que vai acontecer a tua cura, é nessas águas que a sua vida vai mudar, é nessas águas que a sua vida vai transformar. Mas o desejo de Naamã era nas águas da Síria. Irmão, não escolha o rio que Deus vai operar na tua vida. Não escolha os mares
que Deus vai operar na tua vida. Se Deus tem um Jordão, aceita o Jordão. Se Deus tem um Jordão, mergulha no Jordão. Mergulha no propósito que é de Deus, mergulha no plano que é de Deus. E no propósito de Deus e no mergulho de Deus, pode ter certeza que a bênção vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, Deus quer que você também entre no Jordão. Deus quer que você também, irmão, mergulhe no Jordão. Ele te convida a mergulhar no seu rio, do rio de águas vivas. Você pode aproveitar do refrigério que existe nas águas que fluem do trono de Deus. A nossa cura vem das águas que fluem do trono de Deus. O soldado diz para Naamã: Senhor, o que adianta o senhor voltar para a Síria e continuar do mesmo jeito? Se o profeta está garantindo que se o senhor for mergulhar, o senhor vai ser curado. Ele está dando a certeza que se o senhor for e mergulhar, Deus vai curar, o senhor vai sair daqui curado. Naamã então, ele dá ouvido àquele profeta e ele vai lá nas águas do rio Jordão. E Naamã mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, Naamã, ele levanta curado. Naamã, ele levanta sarado. Toda a lepra foi curada. O seu corpo ficou limpo. Por baixo da sua armadura agora, por baixo, irmão, da sua capa agora, não havia mais feridas. Naamã agora poderia, todos que a sua capa, ou quando ele chegasse em casa e arrancar a sua armadura, não tinha mais feridas, Naamã estava curado. Este é o plano de Deus para nossas vidas, esse é o propósito de Deus para a tua vida. As pessoas não vão só olhar você com a armadura e ver você feliz só com a armadura lá fora. As pessoas não vão ver você feliz só com a sua capa lá fora. Mas quando você chegar na sua casa, irmão, quando você tirar a armadura, quando você tirar a capa, vai estar limpo pelo sangue do Cordeiro. Vai estar limpo pelo sangue do Cordeiro, não vai ter ferida, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter derrota. Você estará abençoado pelo poder de Deus. Quantos creem que é isso que Deus tem para a tua vida? Você que está na tua casa, toma posse disso, porque Deus tem isso para a tua vida no poder e na autoridade do nome de Jesus. Faz hoje como Naamã. Se Naamã não tivesse dado ouvido à menina, se Naamã ele não tivesse ido até Israel, se ele não tivesse dado ouvido à orientação do profeta, se Naamã não tivesse mergulhado como um propósito que Deus tinha, Naamã não seria curado, mas agora Naamã estava curado. Ele corre lá para o profeta e diz: ô profeta, me arruma um pouquinho desta terra, porque eu vou levar lá para a Síria, e eu vou fazer ali um grande altar, e eu vou me colocar nesse altar todos os dias. Eu vou adorar o Deus vivo, eu vou adorar o Deus de Israel, eu vou adorar e vou dizer: o Deus que me curou, o Deus que me sarou, o Deus que será para sempre o Deus da minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, que Naamã nunca mais lembraria das águas da Síria. Naamã nunca mais desejaria as águas da Síria. Naamã tinha certeza agora. Ele foi curado no Jordão. Ele foi curado pelo propósito de Deus. Quem prova do propósito de Deus, quem prova do Jordão, das águas do Jordão, quem prova do propósito da cruz, quem prova do propósito de Cristo, não tem sede mais de outras águas. Não tem desejo mais de outras águas. Ele sabe qual é a água que ele mergulha.